Contratações assertivas. Como acertar na hora de contratar os seus colaboradores. Hoje nós vamos falar sobre o método de recrutamento e seleção validado pelo mercado, logo após a vinheta. Então, hoje a gente vai falar sobre metodologia, porque eu escuto muito todo mundo reclamando. Ninguém tá parando na minha empresa, a gente está contratando errado, o RH não está selecionando certo, o líder não consegue entender quem são os colaboradores adequados para o time dele. Isso acontece porque a gente não segue um método de recrutamento e seleção. Quanto mais a gente fazer a seleção baseada em critérios que sejam objetivos, mensuráveis, calculáveis, a gente não vai acertar. A gente tem que parar de fazer recrutamento e seleção no sentimento. Então, assim, eu gostei da cara do fulano, vou contratar. Nossa, eu tive um rapport, eu tive uma conexão muito grande na entrevista do Beltrano, vou contratar ele. Isso faz com que o nosso cérebro nos engane e a gente faça as contratações de uma forma errada. Então, para a gente fazer as contratações assertivas, a gente precisa seguir uma fórmula mesmo, é uma fórmula de bolo. Primeira coisa que a gente precisa avaliar, competências técnicas. O colaborador, o candidato, ele tem as competências adequadas para o cargo que ele está se candidatando? Ele tem as experiências, ele tem as formações, ele está ali adequado a exercer as atividades que ele vai exercer? Primeira coisa, isso de forma mensurável. Então, de 1 a 10, o quanto que ele tem essas competências que são exigidas para o cargo. Aí depois a gente passa para as competências comportamentais. Esse colaborador, ele tem o comportamento necessário para aquele cargo? Vou dar um exemplo, um recepcionista, né? Então, estou buscando um recepcionista. Eu preciso entender que um comportamento necessário para exercer bem as atividades de um recepcionista é ser uma pessoa empática, se colocar no lugar do outro, né? E aí eu vou mensurar se ela tem a empatia, se ele tem a empatia. A partir daí, isso é um exemplo. Cada cargo existem inúmeras competências que a gente precisa mapear. Outro exemplo, um advogado, ele precisa ter persuasão, ele precisa defender as causas, ele precisa defender a ideia, ele precisa defender o que ele está ali colocando no processo. E aí, a gente vai entender se ele tem aquela competência comportamental, que é a persuasão. Aí, se eu fiz as competências técnicas, mapeei as competências técnicas, mapeei as competências comportamentais, na maioria das vezes os líderes e os RHs param por aí. Então, tem o comportamento e tem ali a parte das competências técnicas, é igual assertividade. E tá errado, porque a gente não pode esquecer do fit cultural. O que é o fit cultural? São as competências organizacionais, os valores da empresa. Por quê? Cada empresa tem seus valores, porque valores é cultura. E aí a gente precisa entender se esses valores também estão no sangue do candidato. Então, por exemplo, às vezes a empresa tem um valor que é indispensável, que é a flexibilidade. Então, em hotelaria, por exemplo, existem várias escalas, existem várias situações. Se a pessoa não for uma pessoa adaptável, se não for uma pessoa flexível, geralmente ela não vai se adaptar ao que é necessário, porque os valores são os comportamentos necessários para todos os cargos da empresa. Então, desde o jovem aprendiz até o CEO precisa ter esses comportamentos, esses valores. E aí a gente precisa fazer esse mapeamento. Esse mapeamento, ele precisa ser de uma forma mensurável. E aí, primeira coisa, você ter exatamente quais são os critérios, quais são as atividades, o que você está buscando. Porque se a gente não sabe o que a gente está buscando, qualquer candidato serve. A partir daí, eu preciso mensurar quais são as competências que a gente vai mapear.
E aí, através de ferramentas objetivas. Então, a gente pode usar uma avaliação situacional, a gente pode utilizar uma avaliação DISC, né? Ou Profiler. E aí, tem muitos softwares que vêm para contribuir muito com isso. E software no RH, inteligência artificial, na hora de selecionar e de contratar, vai te dar muita agilidade, vai otimizar muito o seu processo. A gente pode utilizar ali uma avaliação de escala gerencial, se você está avaliando competência liderança, por exemplo. Você pode colocar até uma simples redação para mapear o seu candidato, entender qual que é o raciocínio dele, o que ele pensa sobre determinado assunto, se condiz com os valores. Você pode fazer uma avaliação de fit cultural, ou seja, você colocar ali todos os valores da empresa, os indicadores, ou seja, os indicativos que o colaborador, que o candidato tem ou não tem aqueles valores e precisa. E aí você vai mapear se é aderente ou não é aderente à cultura. Então, perguntas por competências, que é você fazer na sua entrevista perguntas abertas, relacionadas ao passado do candidato, que vão mapear se ele já vivenciou ou não vivenciou determinada situação e como ele se portou em determinada situação. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é um papo muito sério. Recrutamento e seleção não é para fazer no feeling, não é para fazer no sentimento, é para fazer com técnica. Então, a gente fala que é o recrutamento e seleção por competências, que a gente vai mapear as competências técnicas, comportamentais, organizacionais necessárias. E, claro que nesse meio de caminho, a gente precisa utilizar ferramentas que façam com que a gente seja mais assertivo, porque só o olhar humano, ele é falho. A gente fala muito da PNL, né? A PNL, ela fala muito da nossa programação neurolinguística e, às vezes, a gente tem um rapport com pessoas que pensam igual a gente, ou com pessoas que lembram alguma pessoa que você goste muito, e você acaba contratando por isso. E aí a maior falha, porque você não olhou, você não foi objetivo, você não mensurou se realmente aquele candidato ele tem todas a bagagem necessária para exercer um bom trabalho e com compatibilidade com a cultura e com os comportamentos necessários na empresa e no cargo. E aí, quando a gente faz esse trabalho bem feito, é notório que o recrutamento e seleção ele fica muito mais assertivo. E a gente precisa mensurar isso através dos KPIs. Então, eu preciso pensar na aderência das vagas, eu preciso pensar na assertividade, ou seja, depois de 90 dias, quanto que eu consegui reter os colaboradores após a contratação? Depois de 120. Então, recrutamento e seleção é papo sério, é papo que precisa ter embasamento. E aí, não é feito no feeling. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aqui e comenta suas dúvidas que eu vou ter muito prazer em te ajudar. Tchau, tchau e até a próxima.